E a Agricultura BR volta a destacar o levantamento da Conab apresentado nesta terça-feira. Agora, os dados são relacionados ao milho. A Conab trouxe uma ligeira elevação para a produção de milho, ali próxima a 600 mil toneladas, frente àquilo que tinha sido apresentado no mês de agosto. Então, a produção de milho brasileira é realmente muito elevada na segunda safra e com uma safra total que chega a próxima a 98 milhões de toneladas, de acordo com os dados da estatal. Por outro lado, elevou forte a expectativa de exportação. Elevou em 1 milhão de toneladas e agora estimativas apontam para 29 milhões de toneladas de exportação de milho na temporada 16-17. É o que nós vamos ver a partir de agora. Esses números são importantes porque até então se tem um forte volume, que nós temos visto nos últimos levantamentos apresentados pela Conab, um forte volume de produção, né? O resultado direto disso que foi sendo retirado dos campos com a colheita. Então os números nacionais em relação ao milho devem ficar em torno disso mesmo, entre 97 até próximo a 98 milhões de toneladas, já com a colheita praticamente concluída nos principais estados produtores do país. Por outro lado, as exportações vinham crescendo num ritmo bem mais lento, o ritmo de estimativa, que agora tem uma situação um pouco mais favorável. É o que nós vamos ver a partir de agora. Você acompanha comigo primeiramente os dados de produção de milho no Brasil. Temporada 12-13 com uma produção de 81 milhões e 500 mil toneladas, 13-14, 80 milhões e 50 mil toneladas, 14-15, 84 milhões e 670 mil, 15-16, com a quebra no Brasil, veio para 66 milhões e 530 mil toneladas e a 16-17, a maior safra de milho do Brasil, 97 milhões e 710 mil toneladas. Essa safra brasileira é a maior, portanto, da história do Brasil em relação à produção de milho. Cresceu entre agosto e setembro a estimativa e 565 mil toneladas, para ser mais preciso. Vamos saber agora das exportações, porque as estimativas delas subiram forte. Olha só, sobe 1 milhão de toneladas essa estimativa, não seria ainda o melhor ano, né, o melhor ano safra de exportação do país, mas começa a se aproximar. A temporada 12-13 teve exportação de 26 milhões e 170 mil toneladas, 13-14, 20 milhões e 920 mil, e a 14-15 foi marcada pela safra que teve o maior número de embarques, chegou a 30 milhões e 170 mil toneladas. A 15-16, o Brasil exportou muito para um ano no qual teve uma quebra tão forte, 18 milhões e 880 mil toneladas. 16-17 agora estimada em 29 milhões de toneladas de milho. Olha, um outro dado que nós achamos bem interessante é a situação de consumo interno para milho no Brasil. A Conab aumentou também a sua expectativa de consumo no país em quase 400 mil toneladas, 375 mil toneladas acima daquilo que estava sendo previsto no mês passado. Isso dá uma sustentação para alguns levantamentos que estão sendo feitos pelo país que apontam uma intenção maior de confinamento nesse ano ainda de 2017. Os números que estão sendo apontados de animais confinados é extremamente elevado, há quem diga até 6 milhões de animais confinados. Particularmente, não acreditamos muito numa situação como essa, mas fica evidente que alguns produtores rurais que têm a condição de fazer aquisição de animais, de gado magro e ter a produção de milho, por exemplo, devem realmente investir um pouco mais em praças de alimentação ou mesmo no confinamento direto. Os números estão muito altos em relação à intenção de confinamento, que intenção é uma coisa, confinar é outra bem diferente. Mas, de qualquer maneira, Conab trouxe, então, um consumo maior de milho no Brasil de quase 400 mil toneladas. Somado a 1 milhão de toneladas a mais que será exportado, tem uma redução nos estoques de passagem da 16-17. Uma redução de 1 milhão e 400 mil toneladas. Mesmo assim, o estoque é 3 vezes superior ao estoque de passagem da safra passada. Veja comigo aqui que esses estoques são realmente muito altos. Você observa que o Brasil vinha com estoques bem mais baixos nas temporadas anteriores, 12-13, 6 milhões e 950 mil toneladas estocadas, a 13-14 com 12 milhões e 320 mil, 14-15 caiu para 10 milhões e 400 mil toneladas, 15-16 com 7 milhões e 990 mil toneladas. A 16-17, mesmo com essa redução, fica aí em 20
21.590.000 toneladas. É muito milho estocado no Brasil de qualquer maneira, mas ainda assim com uma redução acima de 1 milhão de toneladas nesse relatório apresentado pela Conab em setembro. Por aqui, a Agricultura BR mostra agora como é que vem os valores negociados com milho no estado de Goiás, começando pelo centro-oeste brasileiro. Há uma situação um pouco mais favorável, porque realmente esses dados que nós comentamos a respeito de uma exportação de milho maior no Brasil e consumo interno maior também, e aí colocando, usando 1.400.000 toneladas a mais do cereal no país, surtem efeitos sobre as áreas produtoras. Tanto que Goiás apresenta números que mostram uma certa elevação para os valores. Nos últimos 15 dias, uma alta de 5%. Os valores são baixos de qualquer maneira, mas ainda assim há uma estabilidade, certa recuperação para os preços. No dia 28 de agosto, o valor era de R$ 19,00 a saca de 60 quilos, no dia 30 subiu para R$ 19,50, 4 de setembro veio para R$ 20,00 e vem mantendo esses valores até esse último dia 11 de setembro, mantendo valores mais elevados para o milho no estado de Goiás. R$ 20,00 a saca é o valor identificado para o estado. No Mato Grosso do Sul também há elevações. As altas para o estado de Mato Grosso do Sul chegam a 3% de acordo com a nossa apuração. Veja aqui conosco que tem uma alta de 50 centavos, chega a ter, no dia 28 de agosto tinha R$ 17,00 o valor da saca de 60 quilos. Você observa, quem está no Mato Grosso do Sul pode observar claramente que esses valores aqui como referência ficam abaixo do preço mínimo que é indicado pela Conab. No dia 8 de setembro, esse valor chegou a subir para R$ 18,00 a saca, mas no dia 11 cai de novo para R$ 17,50. Ainda assim, tem uma alta de 3% sobre os valores negociados com milho em Mato Grosso do Sul. Estado que encontrou uma estabilidade já há algum tempo é Mato Grosso em relação aos valores, o que mostra que os leilões da Conab resolveram algumas situações, pelo menos de impedir quedas mais expressivas. No dia 28 de agosto tinha um valor de R$ 12,00 a saca, no dia 30 do mês passado subia para R$ 13,00, mantinha esse valor no dia 4 de setembro, no dia 6 de setembro voltava a R$ 12,50 e voltava depois no dia 11 de setembro, nessa última segunda-feira, aos mesmos R$ 12,00 por saca do último dia 28 de agosto, portanto, estabilidade para os valores do milho no estado do Mato Grosso em 15 dias.